Bem-vindo de volta. Audiolivro. Terra. Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva. Por Bárbara Marciniak. Capítulo 8. A dádiva dos deuses. A experiência orgásmica envia energias de cura e rejuvenescimento para o corpo. O portal da Biblioteca Viva situa-se, no corpo humano, na genitália. Se vocês aprenderem a usar esse portal, ele servirá como abertura para os registros do tempo. Os humanos, em geral, se juntam e copulam em minutos. Frequentemente, não perdem tempo explorando um ao outro sexualmente, porque o prazer sexual é associado, algumas vezes, a uma profunda dor emocional. Muitos de vocês foram marcados pela ideia de que há vergonha na busca desse prazer. Lembrem-se, segundo a história, vocês receberam a dádiva dos deuses. É interessante para nós o fato de que muitas escolas de pensamento da Terra proclamam que o máximo da realização está em mover-se para além da sexualidade. Cuidado com as ideias que afastam vocês da essência total de quem são. Tais ideias e conceitos são grandiosos, porém eles os afastam da condição terrestre e da riqueza da forma física humana. As secreções e mistérios dos humanos são dádivas a ser exploradas com dignidade, graça, reverência e respeito, através de uma relação de compromisso e união. É nossa intenção inspirar uma reinterpretação da sexualidade dentro de vocês. Por favor, compreendam que, enquanto a Terra passar por mudanças, vocês serão impulsionados e realinhados em todas as áreas. Vocês não precisam ter medo de ficar sozinhos. Vocês têm a capacidade de manifestar a mais profunda união em suas ligações. A sexualidade alinha o corpo humano, levando a um estado de cura, e abre portais para as estrelas. Numa relação de amor e união, a sexualidade pode ser profunda e levar vocês para outros mundos, revitalizar os seus corpos, lembrando a estes os seus padrões mais sublimados. A expressão sexual oferece investigação tanto do domínio espiritual quanto do físico. Há necessidade de um equilíbrio. Vocês habitam um corpo físico que, em essência, surgiu através da expressão sexual de seus pais. Sintam-se confortáveis com sua energia sexual, honrem e aceitem essa força vital que flui através de vocês. Queremos vê-los vivificados, enriquecidos e compreendendo o veículo que são. Vocês foram mantidos na ignorância a respeito do sexo em seu planeta. Para vocês, o sexo é um evento local que, idealmente, traz bem-estar, quando, na verdade, é um evento bastante cósmico. Sempre que fazem sexo com outra pessoa, um padrão de energia imediatamente liga vocês e atrai energias invisíveis. Os deuses e deusas são muito apaixonados pelos hormônios humanos, tanto que eles costumavam comer vocês vivos quando se encontravam num estado específico de secreção hormonal. Vocês podem não gostar dessa informação, porque ela os torna mais responsáveis por si mesmos. Ela os faz olhar para trás, para ver o que têm feito com suas vidas. Idealmente, não estão julgando o que fizeram e por onde têm andado e, idealmente, aprenderão a partir das lembranças do que fizeram, nesta ou em outra vida. Usar a expressão sexual para se regenerar ao invés de para se degenerar é o ideal que devem perseguir. Lidar com a sexualidade envolve lidar com hormônios. O sexo excita o próprio âmago das células humanas, e os filamentos de códigos luminosos se entrelaçam. Num imã, as energias todas se alinham e se voltam para o mesmo lado. Quando vocês se tornam sexuais e dançam a dança que se inicia em seus hormônios, todo o seu corpo se alinha numa direção. Quando você e outra pessoa se alinham, são como os polos norte e sul. Geralmente, as células do corpo humano são semelhantes a uma multidão numa grande estação de trens ou qualquer outro lugar onde as pessoas se movimentem em várias direções. Então, durante a atividade sexual, é como se soasse um apito e todos se voltassem e olhassem para uma mesma direção. Quando alcançam estados de verdadeira união com outra pessoa durante a atividade sexual, vocês ativam um ao outro e todas as energias das suas células se alinham em uma direção. Os seus corpos tornam-se um imã. Quando dois indivíduos alcançam um estado elevado de força eletromagnética, um puxa o outro e cria um equilíbrio entre si. Quando fazem isso realmente bem, vocês nem mesmo precisam tocar um no outro. Podem criar essa teia de amor entre si, e é através desse campo de força que seus corpos interiores se elevam e vão para outros mundos. Muitos de vocês são seletivos em relação ao que comem. Sejam seletivos em relação à maneira pela qual desejam que seus corpos sejam agradados. Permitam-se descobrir o prazer, falar sobre ele e senti-lo. Olhem o próprio corpo, fiquem nus e vejam-se em todas as posições, para encontrar a divindade em cada ruga e dobra que tem. Lembrem-se, quando dirigem um carro, vocês não dizem, não olhe para o porta-malas. Vocês aceitam a coisa toda. Todas as partes do carro trabalham em conjunto, para que vocês possam dar um passeio.
É a mesma coisa com os seus corpos. Achamos que a sexualidade é uma das dádivas mais excitantes que vocês receberam e queremos guiá-los mais profundamente nessa jornada, de modo que possam divertir-se mais na Terra. Amem-se a si mesmos e a Terra, porque são a mesma coisa, e isso significa cada parte de seus corpos. Vocês precisam falar sobre sexo. Comprometeram-se a aceitar cada área de seus corpos e ter um parceiro que também honrará cada parte de seus corpos. Saibam que seu parceiro desejará abrir o caminho para essa parte gloriosa de sua força divina. É essencial para nós falar com vocês a respeito de sexo. Nossos ancestrais foram os responsáveis pelo afastamento de vocês da própria sexualidade e por levá-los a compreendê-la mal. A cura que ocorrerá, conforme começarem a entender as próprias prioridades na vida, dar-se-á através da compreensão dessa força vital chamada sexualidade. Ela é uma das mais importantes curas que precisam ocorrer no planeta. Temos algumas sugestões a lhes dar sobre como juntar-se a um parceiro e honrar o próprio corpo e o do parceiro enquanto exploram os mistérios. Lembrem-se, vocês estão investigando quanta energia podem sustentar entre vocês e seus parceiros e como essa energia os transportará para algum lugar. Enquanto os hormônios da atração se movem, vocês experimentam mudanças de energia entre todos os seus chakras e os de seu parceiro. As energias dos dois se fundem. Se levarem a energia em vez de manterem-na na genitália, vocês podem elevar o fluxo de energia e atuar com uma nova consciência. Aprendam a levar a energia para cima na coluna, espinhal um do outro e movam-na através de seus corpos, adiando o orgasmo. Durante o próprio ato sexual, vocês podem perceber que entraram num colapso de tempo. Quando compartilham a energia sexual como casal, vocês se abrem para que outras forças se fundam com vocês. Para as energias externas, fundir-se com os humanos, enquanto estes mantêm uma relação sexual, constitui uma parte excitante e especial da biblioteca viva. Houve um tempo em que se considerava mais alta honra a fusão de um deus ou de uma deusa com os parceiros de um ato sexual durante esse ato. A experiência maior era a fusão com seres altamente evoluídos, que honravam os humanos e carregavam a vibração do amor, de modo que a experiência se tornava uma experiência sexual multidimensional. Quantas pessoas vocês conhecem que atraem para si vibrações elevadas, antes de fazerem sexo? Algumas pessoas se embebedam, tomam drogas ou qualquer outra coisa de que precisem, para ter coragem de manter relações sexuais. Vocês precisam estabelecer valores, padrões e condições sobre a própria sexualidade para o domínio não físico, de modo que apenas aqueles que satisfaçam seu padrão se aproximem de vocês. Sejam claros com essas energias que desejam trabalhar com vocês. Digam-lhes para se ajustarem àquilo para o que estão disponíveis. Vocês dão as cartas, aos pleiadianos, a todos os extraterrestres, aos deuses e deusas. Vocês decidem e dizem: ei, ouçam, estou aprendendo sobre vocês. Eu não compreendo. Quero conhecer vocês. Estes são os meus padrões. Eu faço sexo apenas com alguém que amo. Honro meu corpo. Honro a terra. A integridade está em primeiro lugar para mim. Se vocês se ajustam aos meus valores, sejam bem-vindos à minha vida, para que eu possa ensiná-los sobre a sexualidade humana. Essa é uma abordagem. Vocês aprenderam a reconhecer nossa vibração pleiadiana, não é? Se alguma outra coisa chegasse e fingisse que éramos nós, vocês saberiam. Contudo, talvez vocês não tenham aprendido a reconhecer outras energias, de modo que não sabem quem são elas. Os domínios superiores não estão isentos de fraudes. Como sabem, quando fazem um amigo na Terra, que esse amigo é uma boa pessoa? Vocês têm um bom sentimento em relação a ele. Queremos que usem a mesma percepção para os domínios não físicos. Sugerimos que, ao pensarem em trabalhar e brincar com entidades que estão procurando um humano para ajudá-las a obter uma forma, mantenham os próprios valores e sejam claros a respeito das coisas para as quais estão disponíveis. Reiterem tais valores e essa clareza sempre. Honrem o próprio corpo, honrem o corpo do parceiro e façam sexo apenas com amor. Essa é uma chave. A energia sexual de seus corpos é a sua força vital. É a força do Deus ou da deusa dentro de você. Ela contém o segredo dos segredos. É a força criativa. A maioria dos humanos usa a própria sexualidade de uma maneira que degenera mais do que regenera. Há muito tempo, a deusa encontrava-se tão harmonizada com as forças da natureza que criava ordens vibratórias das quais essas forças da natureza se alimentavam. Lembrem-se, todas as coisas estão engrenadas, nada está isolado e tudo está ligado a tudo. O que fazem aqui, hoje, afeta todo o globo. Vocês herdam o projeto original de cada pessoa com a qual fazem sexo, de modo que tem não apenas o próprio projeto para lidar, mas também o do outro. Quando seu corpo se encontra com o corpo de outra pessoa,
Os seus chakras são avivados e sua Kundalini tocada. Se a Kundalini é tocada apenas nos 2 chakras inferiores e não há uma infusão pelo corpo todo, vocês podem se pendurar no campo áurico da outra pessoa e ela se pendurar no seu campo áurico. É por isso que é muito importante ser seletivo em relação às pessoas com quem farão sexo. Se forem fazê-lo, certifiquem-se de que existe algum tipo de ligação e compromisso e de que vocês planejam que as coisas deem certo, porque, nestes dias de tempo e energia acelerados, vocês podem assumir tudo de outra pessoa. Aconselhamos vocês a limparem todos os velhos apegos de seus corpos. Vejam os seus corpos limpos e abençoados e toda a energia sexual de ligações anteriores liberada. Façam todo o possível para liberarem amorosamente todas as ligações sexuais anteriores mantidas em suas vidas. Parem de falar sobre o passado e de energizar antigos parceiros. Libertem-se disso. Se ficarem falando de pessoas com as quais estiveram envolvidas anos atrás, vocês continuam energizando as formas pensamento delas no campo áurico de vocês, especialmente se tiveram ligação sexual com elas. Isso impede que experimentem um novo agora. Esse estado é algo semelhante a uma possessão, na qual vocês usam um imã para atrair a energia dessas pessoas, mesmo que não tenham mais contato com elas há 20 anos. Vocês andam em círculos na energia delas. Elas talvez nem sejam nada daquilo de que se lembram, mas vocês recriam suas experiências com elas. Estes são tempos muito enganosos. 20 anos atrás as coisas eram nostálgicas. Vocês andavam de carro com o rádio ligado, tardes de domingo passeando, tomando Coca-Cola ou embebedando-se, indo à praia, andando por aí. A vida era apenas uma via rápida, uma grande festa. As coisas mudaram. Vocês tinham, então, tempo livre para sonhar e fantasiar. Havia um imenso espaço entre o tempo em que se pensava em alguma coisa e aquele em que, finalmente, ela acontecia. Levava éons para as pessoas conseguirem o que queriam manifestar. Agora não é mais assim. Agora, sempre que pensam em alguma coisa, vocês se chocam contra ela ao cruzarem o aposento. Ela vem a vocês com essa rapidez. Sejam seletivos. Tenham respeito por essa cápsula de tempo em que se encontram. Há um colapso de tempo e uma mudança na maneira pela qual cada pessoa enxergará a realidade. Quando vocês usam um lenço de papel, vocês o pegam, assoam o nariz e o jogam fora. As pessoas não são assim. O processo não é tão suave nem tão rápido. Sempre que vocês têm relações sexuais com uma pessoa, ficam ligados a ela. Quando 2 corpos se juntam, mesmo que seja por uma noite, há uma fusão de seus campos áuricos. Talvez vocês não tenham entendido isso até agora. O sexo é maravilhoso. É absolutamente uma das dádivas mais gloriosas que vocês têm, como seres humanos, para descobrir a própria identidade. Porém, precisam aprender a usá-lo. Ninguém os educou nas ramificações do elo energético proveniente da relação sexual. Vocês podem querer realizar algumas cerimônias ou rituais com a intenção de livrar o seu campo áurico da energia das pessoas. A fumigação é um bom ritual para a limpeza do campo áurico. Todas as igrejas o usam. Muitas instituições empregam incenso ou fumaça de algum tipo para limpar energias. A fumaça é multidimensional. Quando você faz fumigações, indica que está dando um passo para limpar, clarear e liberar a energia, de modo que não haja apegos. Vocês podem querer fumigar os seus corpos e as suas casas. Quando se desligam das pessoas, precisam investir energia neste processo, da mesma maneira que investiram para se unir. Não podem realizar a rotina do lenço de papel e atira-las para longe. Precisa haver um final. Como fazer isso? Vocês trabalham com a energia da pessoa no nível etérico. Com amor, vocês a abençoam, a liberam e lhe pedem para sair de seu campo, agradecendo-lhe pelas lições que compartilharam. É uma coisa mais intensa fazer sexo hoje em dia, caso não tenham notado. E se não estão fazendo sexo, provavelmente é um estágio apropriado do seu próprio desenvolvimento. Porém, se não fazem sexo há muito tempo, diríamos a vocês, do que estão se escondendo e quais as crenças que têm a respeito de si mesmos que os fazem acreditar que não estão mais qualificados para fazer sexo? A experiência orgásmica envia energias de cura e rejuvenescimento para os seus corpos. Muitas vezes pode causar uma intensa liberação emocional e vocês são inundados de sentimentos. O sistema endócrino libera todos os tipos de hormônios e substâncias químicas em seus corpos. Algumas dessas substâncias têm a finalidade de ser disseminadas, enquanto outras devem ser mantidas em seus corpos. Quando são mantidas no corpo, este as absorve e o corpo entra numa ordem superior. Vocês se tornam mais autônomos, mais conhecedores. Quando a força vital é conscientemente direcionada para fora, sob a forma de sêmen, é usada para fecundar.
Da mesma forma que se vendeu às mulheres a ideia de que não podem evitar a gravidez, se não desejarem ter filhos, aos homens vendeu-se a ideia de que o processo de ejaculação é a única maneira de terem orgasmos. Este é um processo que pode ser retido, sendo os fluidos distribuídos pelo corpo. É uma forma superior de sexualidade, que vem sendo praticada há éons no Oriente. Se os homens ejacularem todas as vezes que atingem o orgasmo, perdem a força vital numa versão da realidade. Se você for homem, quando fizer sexo pode aprender a reter o esperma e não ejacular. Há certas técnicas para fazer isso. Pressionando o períneo, a pequena área entre o ânus e o escroto, a força vital dentro do corpo é retida e o orgasmo muda. Os humanos foram enganados e levados a ter orgasmos genitais, que são experiências localizadas e não experiências de corpo inteiro, cósmicas. Se pensarem em quantos corpos possuem, perceberão que podem experimentar o orgasmo em todos esses corpos. Assim, conforme reconsideram e redefinem o que lhes dá prazer, começam a experimentar diferentes maneiras de receber prazer e saem da área genital. O esperma é uma força catalítica da existência e todas as vezes que um homem libera esperma, ele está, até certo ponto, exaurindo seu corpo. O ideal seria que o homem ejacula-se por escolha, quando houver necessidade de procriação ou desejo da experiência. Vocês receberam ideias que os mantêm num estado vibratório muito baixo, que degenera em vez de rejuvenescer. Primeiro, infiltrou-se em vocês a ideia de que o sexo é mau. Depois, foram criadas instituições para perdoá-los por fazerem essas coisas ruins. Vocês possuem essa dualidade movendo-se para frente e para trás. Muitos homens e mulheres, especialmente no mundo ocidental, não compreendem quão profundamente se encontram imbuídos da ideia de que o sexo é mau. Essa ideia se infiltra em todo o comportamento deles, de modo que fazem sexo apressadamente porque, se estão fazendo alguma coisa ruim, não querem ser apanhados. Há um equilíbrio, onde vocês encontram o lugar certo. Vocês não sentem culpa nem vergonha, após o evento sexual. É por isso que dizemos que é essencial ter uma profunda ligação de amor com o parceiro. O amor que tem pelo parceiro impede, em geral, a ocorrência de culpa e vergonha. Sem amor, há frequentemente muita culpa e vergonha, e o dano emocional pode ser grande. Há muitas coisas a explorar na área genital do homem e da mulher. Os orifícios que possuem como aberturas possuem diferentes marcas ou pontos de acupuntura, que podem ser ativados. Isso tem muito pouco a ver com a penetração genital. Pode também haver uma tremenda excitação quando um olha nos olhos do outro, trocando fitas de DNA. Esta é a conexão do coração para os olhos da alma, o coração da alma. Naturalmente, vocês podem fechar os olhos, porém uma grande quantidade de contato visual muda a experiência. Vocês podem também desejar trabalhar com chakras, tocando especialmente o chakra do coração um do outro. Coloquem a mão sobre o chakra do coração de seu parceiro e mantenham o próprio coração aberto. Conforme se estimulam com os olhos, usam chakras e ativam os pontos de acupressão na área genital, esses locais tornam-se vivos. Quando vocês os tocam, há uma reação química que os leva a um orgasmo, que se move para fora, para todos os vários corpos que possuem. Isso lhes permite subir a escada para o conhecimento e chegar à própria divindade. Significa também permitirem-se explorar um corpo do outro, para serem completamente livres em relação à forma e expressão dos corpos. Essa é a próxima avenida. Explorem quem vocês são, tensionem aquilo que buscam e façam do tempo em que expressam a própria sexualidade um tempo de alegria. Sexo não é sobre desempenho, é sobre a mais íntima ligação e compartilhamento que pode existir. Não é apenas sobre o nossa, você foi o máximo. Sexo é sobre intimidade, fusão com o outro, enquanto ambos mantêm a própria soberania. É sobre apoiar e ser apoiado, porque isso será essencial ao manterem a própria soberania e redescobrirem o que são o prazer e a alegria. O corpo de vocês começará a relembrar. Talvez possam mudar o seu foco, durante o ato sexual, para não alcançarem o clímax imediatamente. Divirtam-se e cheguem ao ponto imediatamente anterior ao clímax. Depois, sustentem essa frequência, retrocedam até um certo ponto e recomecem repetidas vezes. Passem algum tempo fazendo isso. Quando vocês honrarem o processo, passem horas fazendo isso, porque isso cria uma profunda intimidade e a experiência durará um tempo muito maior. O rejuvenescimento ou regeneração da força vital ocorre quando há horas e horas de intimidade, com os olhos abertos, e vocês aprendem a levar o corpo a fazer aquilo que desejam que façam. Um orgasmo não é um evento local. Há pessoas que têm orgasmos quando lhes fazem cócegas nas orelhas ou nos pulsos. Vocês podem ter orgasmos ao sonharem. Podem ter orgasmos quando estão fora do corpo. O orgasmo é mal interpretado. Vocês acham que é um evento localizado na área genital.
Não é. É um evento cósmico, que tem sido interpretado como sendo localizado, para que vocês não percebam o que ele é. É uma pulsação contínua de divindade, de prazer e de ligação com o pulsar da existência. Assim, ele pode ocorrer em qualquer lugar. Se estivessem realmente sintonizados com a própria sexualidade, comer alguma coisa deliciosa poderia fazer com que tivessem um orgasmo, se vocês fossem totalmente livres. O orgasmo é o auge do apreço pela divindade em todas as coisas. Não há nada de errado com a masturbação. É uma boa prática, se aprenderem a honrar o próprio corpo e a retidão de estimular certos sentimentos dentro dele. Masturbem-se sem planejamento, sem sentir vergonha, e sem arrastar coisas desconhecidas para o próprio corpo através do pensamento. É complicado, como tudo. É uma forma de arte, mas não é para ser praticada unicamente como forma de liberação. Se estiverem empregando a masturbação para se livrarem de tensão, então precisam reconsiderar. Se vocês nunca se masturbaram, então como podem esperar fazer sexo com outra pessoa e esperar que ela conheça seu corpo, quando vocês mesmos não conhecem? Quando se sentem levados a expressar sua energia sexual, vocês podem dizer: uau, se me decidir a praticar a arte da masturbação, desta vez seria simplesmente porque desejo uma liberação. Quero diminuir a tensão. Se isso é o que sentem, então digam a si mesmos: tudo bem. Como irei lidar com esse aumento de energia? Bem, mais do que usar meu antigo padrão de masturbação e liberação de energia e sentir-me bem por alguns momentos, acho que irei à procura do ouro e ficarei um pouco desconfortável. Reterei essa energia. Em vez de praticar a masturbação, vou me sentar em algum lugar e usar cristais, praticar técnicas de respiração e puxar para mim o pilar de luz. Puxem a luz para o olho da mente e sintam-na fluir por todo o seu corpo. Isso irá ajudá-los tremendamente, porque vocês querem alcançar o conhecimento e o autovalor e saber quais são os próprios limites. Vocês desejam um relaxamento maior e uma visão mais ampla, contudo estão constantemente levando a própria energia a certos níveis. Retendo as energias sexuais, vocês começarão a usar os chakras do plexo solar, do coração, da garganta e do terceiro olho. O seu chakra da coroa irá abrir-se e vocês dirão: ahá, estou ficando mais esperto. Como é que estou me tornando mais inteligente? A resposta é: porque estão usando a própria força vital de várias maneiras, em vez de simplesmente usar uma única receita para ela. Vocês possuem uma receita para a energia que chamam de sexualidade. Essa é a sua força vital. Há muitas maneiras de usá-la. Uma coisa é explorar a própria sensualidade e ter experiências orgásmicas por quererem se sentir bem e compreender a sexualidade, de modo a saberem quem são. Outra coisa é sentir tesão, para usar os termos de vocês, fazer crescer todo esse desejo sexual, masturbar-se simplesmente para liberar a tensão e chegar ao clímax. O sexo é uma oferta sagrada do corpo, algo privado e sensual. Ele ajuda vocês a compreenderem essa força interior que lhes traz prazer. Muitas pessoas atualmente estão praticando o celibato, porque percebem que o tipo de atividade sexual em que estiveram anteriormente engajadas estava drenando as suas energias. Talvez isso tenha ocorrido porque elas se envolveram sexualmente com outras pessoas sem amor, sem um compromisso, sem uma ligação espiritual que os unisse. Como já dissemos, os seus corpos eletromagnéticos e os seus campos áuricos se fundem. Há uma telepatia de um lado para o outro. Você me possui. Eu possuo você. O que acontece no nível etérico? Se vocês estão experimentando períodos de celibato, isso é maravilhoso, porque o que estão fazendo é reter a energia. Quando têm uma experiência sexual e seus chakras não estão totalmente integrados, é muito extenuante. Muito embora seja estimulante, a energia está apenas trabalhando com o primeiro e segundo chakras, que trabalham apenas com as fitas número 1 e número 2 do seu DNA. Quando vocês param de fazer sexo, pode ainda se sentir sexuais. Vocês têm desejo, mas aprendem a conter essa energia e deixá-la infiltrar-se por todo o corpo em vez de apenas liberá-la através do sexo. Ao infundirem essa energia no próprio corpo, vocês valorizam mais esse corpo, porque a energia repentinamente lhes mostra que valem mais e podem fazer mais do que jamais pensaram que poderiam. O ideal não é evitar o sexo ou transcendi-lo. O ideal é reavaliar a própria sexualidade, reavaliar a própria essência daquilo que os seus corpos físicos fazem, quando vocês praticam sexo e experimentam estados orgásmicos. Está começando a haver uma maior liberdade de movimento e experimentação com a expressão sexual. Vocês se lembram dos anos 60? Quem poderia esquecê-los? As mulheres jogavam fora os seus sutiãs e os seios andavam na moda. Nos últimos 15 a 30 anos, as mulheres começaram a se sentir mais à vontade tomando banhos de sol nuas ou de topless.
As pessoas exploraram-se sexualmente e as coisas de natureza sexual começaram a ser cultivadas e desenvolvidas. Nos últimos anos, houve um retrocesso, um temor da sexualidade. As pessoas estão se afastando da sexualidade. Eu não compreendo essa força. Junto-me a alguém e o momento parece absolutamente excitante. É como se eu tomasse uma centena de sundaes e não engordasse. Mas depois não me sinto bem. Intimidade, honestidade e compromisso são essenciais a boas experiências sexuais. Vocês precisam ser capazes de ser vulneráveis e abertos aos olhos um do outro. Então, a atividade sexual terá uma vibração mais elevada. Exatamente como houve grande experimentação, como resultado da energia que foi solta nos anos 60, haverá grande experimentação com a sexualidade nos anos 90 e, para a maioria, ela envolverá exploração espiritual. Praticar o celibato está bem, desde que isso não signifique que o sexo está fora. O celibato é bom, quando significa que a experiência sexual está sendo tensionada e reconsiderada. Está sendo colocada de lado por um tempo, porque a sexualidade é mal interpretada e, afastando-se dela, talvez possa ser observada. Se vocês já subiram uma montanha, sabem que é muito diferente estar na montanha e não na planície, olhando para ela. Isso é o que algumas pessoas estão fazendo. Estão olhando para a montanha e não estão se sentindo privadas de algo por não estarem na montanha. Estão fazendo uma reavaliação do que é a sexualidade, do que é o amor, quem elas são e quais os valores que estão estabelecendo para si mesmas. A sexualidade é um dos aspectos mais íntimos da vida de vocês. Contudo, a maioria das pessoas deste planeta faz sexo sem qualquer intimidade. É uma função, como colocar óleo num carro. Preciso de sexo, venha. Homens e mulheres agem da mesma forma. Nosso ponto de vista é que a razão de vocês terem sido desviados da própria sexualidade foi que, se começassem a fazer sexo sem medo, descobririam que ele é um portal para a consciência superior. A própria força vital, que vocês podem usar para procriar, pode também ser usada como um passeio num tapete mágico para outros domínios da existência. Finalmente, as fitas de DNA serão lidas na íris do olho. Quando vocês fazem sexo com outra pessoa e olham nos olhos um do outro, lançam um ao outro para outras realidades. Vocês podem usar também a respiração e a imaginação para começar a girar a energia. As energias são semelhantes à força que coloca naves espaciais na órbita do planeta. A energia que faz subir os assim chamados veículos espaciais e os faz viajar. A energia da expressão sexual pode liberar vocês e fazê-los viajar. O sexo é o evento final de algo especial e planejado. Precisa também ser muito espontâneo, mas, em sua espontaneidade, tem sua própria abordagem e apreciação ritualista. O amor é o ingrediente que une os corpos, sejam eles masculino e masculino, feminino e feminino, ou masculino e feminino. O corpo foi projetado para o encontro do masculino com o feminino. Isso é bastante óbvio, o encontro das polaridades. É uma questão de biologia, embora digamos que não há nada de errado na união de pessoas de vibração semelhante. É isso que eles estão trabalhando para aprender sobre si mesmos. Não se deve julgar. A experiência maior vem quando há amor, quando os olhos estão abertos e quando há compromisso. Então vocês podem começar a viajar. A sexualidade assumirá um valor totalmente diferente e tornar-se-á uma das mais poderosas forças discutidas, à medida que as mudanças na Terra se tornarem mais pronunciadas. Enquanto a sociedade em que vivem se desintegra, vocês vão querer reavaliar tudo. Desejarão estar próximos, estar comprometidos e ter um parceiro com quem possam contar. Conforme se tornarem conscientes da extensão da vida e compreendem que tudo está acelerando, finalmente experimentarão grandes movimentos de rejuvenescimento. Os parceiros que vocês escolherem serão parceiros que vocês conhecem há dezenas de milhares de anos. Na maioria dos casos, abrir-se para a intimidade é mais fácil para as mulheres do que para os homens, simplesmente porque as mulheres lidam melhor com as emoções. Como humanos, vocês estão sempre buscando a vibração do êxtase, do amor e da conexão resultante da expressão emocional. Vocês não podem acessar a frequência sexual do êxtase e do amor sem sentimentos, pois a sexualidade é sentimento. Muitas pessoas encontram-se numa busca desesperada dessa frequência e nem mesmo sabem que a estão procurando. Em seu modo ingênuo, o único caminho que conhecem é a busca da expressão sexual. Se você for mulher, pode ajudar seu parceiro a se abrir, aceitando-se a si mesma e a seu próprio corpo e criando um padrão, para si mesma, do tipo de homem para o qual está disponível. Você atrairá esse tipo de homem, porque ele estará disposto a aprender e mudar. As vibrações masculinas, em geral, estão muito confusas nestes tempos, sem saber ao certo o que é sua identidade.
Os homens irão verificar que precisam atrair para si mesmos aquelas que irão integrá-los nessas mudanças. Quanto mais as mulheres estiverem estabilizadas em seu amor pelos próprios corpos e em sua vontade de saber o que desejam e quais são as próprias intenções, mais fácil será para os homens. Muitas mulheres, durante muitos anos, mantiveram as bocas fechadas e ficavam felizes simplesmente por terem um encontro nas noites de sábado. Elas não criavam nenhum padrão para os homens alcançarem. Com a ativação da energia da deusa e a compreensão da forma feminina completa, como ela foi projetada para ser, cria-se um novo padrão. As mulheres precisam aprender a falar sobre seus sentimentos e desejos, para que seja criado um novo padrão de experiência. Então, será mais fácil para os homens abrirem seus próprios centros do sentimento, experimentarem as próprias emoções, levar a energia sexual através dos chakras e confortavelmente experimentarem uma intimidade maior do que jamais imaginaram ser possível. Essas coisas levam tempo. As mulheres foram levadas a não falar por tanto tempo, assim como os homens a não sentir, que tais mudanças não ocorrerão da noite para o dia. Sejam pacientes uns com os outros. Tenham compaixão por todas as pessoas e por aquilo que estão passando. Vocês têm muita coisa a compartilhar e ensinar umas às outras. Um dos maiores tabus da sociedade em que vocês vivem tem sido sexo oral. Já dissemos que a substância do poder da mulher é o sangue, enquanto a do homem é o esperma. O esperma transporta uma tremenda quantidade de dados, enquanto o sangue pode ser comparado a um elixir de cura, uma fonte de vida. Ambos oferecem revitalização e rejuvenescimento. Quando compartilham essas substâncias numa relação de amor, compartilham de maneira suprema os próprios poderes secretos. É a suprema fusão das próprias identidades, de modo que possam se lembrar quem são e por que se uniram nesta vida. Conforme as mulheres se tornam conscientes dos mistérios do sangue, muitas farão coisas extremamente criativas com o próprio sangue. Aprenderão que o sangue não é uma coisa horrível, fedorenta, feia e má e que ele possui muitos mistérios. Brincarão criativa e respeitosamente e sem qualquer vergonha com essa substância, para verem o que podem fazer com ela. Isso também acontecerá em relação ao esperma. Quando vocês ingerem essas substâncias, criam uma profunda ligação. É como beber os segredos e a soma total dos indivíduos dos quais são provenientes. Novamente afirmamos aqui que, sem o ingrediente do amor, vocês nunca alcançarão esse estado exaltado de realização. Quando vocês se encontram num estado de amor e confiança, o compartilhamento, a ingestão e o uso desses fluidos abrem os portais mais profundos da memória, da ligação e da intimidade. Vocês vão para além daquilo que é chamado segredo. Muitas pessoas são incapazes de sustentar esse estado por qualquer extensão de tempo. Elas se aproximam dele e podem experimentá-lo, porém não são capazes de levar a termo a fase seguinte da intimidade que ultrapassa o físico. A intimidade proveniente desse compartilhamento é profunda. O que vocês experimentam e o que é revelado é muito profundo. É preciso amor e muita preparação para usar essas substâncias adequadamente. Mantenham a clareza de intenção. Enquanto fazem experiências com essas coisas, irão se abrir para novas avenidas nesse percurso. Sugerimos que os casais que fazem sexo tenham um objetivo em relação à própria atividade sexual. Isso não tira a espontaneidade do ato. Não significa que têm de se organizar, estruturar e marcar hora, enfim, todo um processo antes de se unirem. Conforme desenvolvem a intimidade, a atividade sexual não ocorre apenas quando seus hormônios estão zumbindo. A expressão sexual ocorre continuamente. Ao entrarem no mercado, vocês podem conversar sobre a própria sexualidade. Não tem de restringir essa experiência ao dormitório ou quando estão tomando um drink ou dentro de certos limites de desempenho. Vocês vão ser impregnados dessa energia. É parte daquilo que irá treiná-los a respeito da própria divindade. É algo essencial. Vocês não compreenderão o que é ser um deus ou uma deusa sem a experiência sexual, não completamente, porque são humanos e isso faz parte do projeto de seus corpos. Todas as criaturas deste planeta têm alguma espécie de expressão sexual, algum método para se excitarem e se reproduzirem. Vocês não compreendem como duas moscas podem simplesmente tocar as antenas e excitar uma a outra. As criaturas da Terra, plantas e animais, estimulam umas às outras e se transportam para estados elevados de atividade sem se reproduzirem. Conservem esta imagem. É preciso que compreendam e não tenham medo da própria sexualidade. Não deixem que sua sexualidade fique fora de moda por temerem a força vital que possuem. Conforme vocês formarem pares, haverá muito mais conversas livres e descobertas da sexualidade. Com o tempo, irão ver que isso será muito bom. Ninguém questionará o assim chamado ponto de vista moral, porque vocês nem mesmo se qualificarão para esse tipo de aula se não compreenderem sobre o que ela versa. Versa sobre sexo espiritual.
Há muitas coisas a esperar da arena sexual. Permaneçam abertos, avaliem suas crenças atuais sobre a sexualidade e explorem os próprios limites. A sexualidade é um direito inato e a herança dos seres humanos. É a dádiva que receberam dos deuses. Exercício energético. Respire profundamente e relaxe. Imagine a luz carregada de partículas enchendo seus pulmões e penetrando seu corpo. Encontre o local em que você se ajusta à própria atenção e encontra a parte de si mesmo que observa quem você é. Agora, dirija a energia através de sua respiração e de seu corpo até um nível subatômico. Preencha esse local de luz. Simultaneamente, sinta a energia ao seu redor, permanecendo muito quieto, sustentando seus ideais. Imagine 12 chakras abrindo-se em cor e luz, girando dentro e fora de seu corpo. Sinta a energia que flui entre os seus chakras e tenha a intenção de se abrir para os códigos, segredos e mistérios sexuais armazenados dentro de seu próprio ser através das qualidades transformadoras do ouro. Ouça bem atentamente para discernir quaisquer sons com os quais o seu corpo ressoe. Siga esses sons e imagine-se dentando numa mesa de ouro de 24 quilates. Qualquer que seja a imagem que venha à mente, sustente-a, olhe atentamente para a mesa. Sinta o corpo deitado sobre a mesa de ouro, absorvendo o calor do ouro. O ouro é um condutor de primeira. Imagine a mesa de ouro transmitindo códigos de impulsos elétricos para todas as células de seu corpo. Você está em paz deitado nessa mesa. Os seus guiar e seu eu superior estão ao redor, supervisionando e observando. Você está muito relaxado, num lugar dentro de seu corpo onde há espaço profundo. Nesse espaço, você está sentindo a luz do ouro e vendo as pulsações da eletricidade, conforme se movem através de um espaço muito iluminado dentro de seu corpo, enquanto você permanece deitado na mesa de ouro. Os 4 cantos da mesa, de forma retangular, agem como pontos de ancoragem através dos quais a energia entra. Mantenha-se nessa consciência subatômica e experimente a transferência de energia elétrica num nível subatômico. É como se imensos dardos de luz se movessem de um planeta a outro. São cargas elétricas que se movem entre os átomos. Você está aquecido e é estimulado por um som que o chama e o embala. Você está fascinado por esse espaço em seu corpo, como se estivesse assistindo a uma tempestade elétrica numa campina imensa. As luzes e flashes dessa energia elétrica recarregam as menores partículas de seu corpo, que começam a se tornar vivas e a se lembrar da própria identidade. Veja-se rodopiando por todo o seu corpo, alegremente encontrando os átomos que estão acordando. Sinta seu corpo mandando você ter vontade, inteligência e desejo de trabalhar em cooperação com qualquer direção que você escolher. Sinta-se entusiasmado com essa descoberta, enquanto se apresentam, interminavelmente, novas possibilidades. Permita-se aprofundar-se no relaxamento na confiança, rendendo-se a um processo que o reorganizará e lhe oferecerá um sentido e um propósito maiores ao seu eu sexual, sensual. Afunde num macio travesseiro de memória, experimentando-se como ser valioso e refletindo seu valor e apreço pelos outros. Neste momento de liberação, imagine algo que traga significado à sua vida e que será uma contribuição ao planeta, alcançando muitas pessoas. Sinta o estímulo elétrico suave, contínuo. E, à noite, quando dormir, sonhe que se encontra sobre a mesa de ouro e viaje para as visões transformadoras de valor sexual. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais audiolivros como este. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.